Você falava exatamente dessa divisão de posição que leva inclusive a alguns embates diretos entre os senadores, independentemente de quem está prestando depoimento. Nós vamos falar mais sobre essa situação toda agora com a Amanda Klein, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. A gente está acompanhando aí o dia inteiro, mais uma longa sessão. E é interessante porque justamente esse ponto que o presidente toca agora, o presidente Omar Aziz, eu acabei de falar com ele por telefone, com ele e com o vice-presidente da sessão, Randolfo Rodrigues. Eu perguntei no que a CPI avançou nos depoimentos de ontem e hoje, que foram caóticos e eu acho que frustrantes para quem ouviu, porque, obviamente, a gente sabia que tem coisas que esses dois interlocutores, tanto o tenente-coronel Marcelo Blanco hoje, como o tal reverendo Hamilton Gomes ontem, simplesmente não estavam revelando. E aí o que os dois me disseram, aliás, na mesma ligação telefônica, o Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, justamente isso que o Aziz está falando agora, que era a facilidade, você tem uma desconstrução do modus operandi do Ministério da Saúde, a facilidade com que pessoas tinham acesso ao Ministério, a bagunça, essa administração caótica que era, então você tem pessoas de diferentes origens, né, militar, política, acessando o Ministério da Saúde com essas ofertas absurdas de vendas de doses de vacina, imagina que sequer existiam como esses 400 milhões aí de doses da AstraZeneca pela Davat. E aí ele me conta também que esses mesmos militares que ocupavam cargos no governo, eles saíam para abrir empresas, que é justamente o que o tenente-coronel Marcelo Blanco relata hoje. Ele é exonerado no Ministério da Saúde, ele era um assessor ali da diretoria de logística, trabalhava com Roberto Dias, o todo-poderoso lá, indicado, apadrinhado pelo líder do Centrão, Ricardo Barros, do PP. Ele sai em janeiro e logo depois, poucas semanas depois, abre uma empresa de consultoria e fornecimento de insumos médicos hospitalares na área da saúde. E é aí que ele faz o contato com o tal do PM da Ativa, com o cabo Dominguete, com essa oferta mirabolante dos 400 milhões de doses da AstraZeneca. E qual era o interesse do Marcelo Blanco, segundo ele relata? Fazer negociações com o setor privado numa época em que sequer existia uma lei que garantia o fornecimento ou acesso dessas doses para o setor privado. E aí ele cita um outro general, o general Severo também, o Randolfo Rodrigues e o Omar Aziz, que teria trabalhado na Secretaria-Geral da Presidência da República em 2019, saiu e foi contratado, assumiu uma posição ali de prestígio na VTC-Log, que é uma outra empresa também que trabalha, que tem contratos com o Ministério da Saúde para distribuição e armazenamento de vacinas. Então, eles pontuam para isso, como pessoas que tiveram acesso, que trabalharam no Ministério da Saúde, saem e ou constituem empresas ou então assumem posições de destaque no setor privado. E aí eles me citam 3 tipos penais que podem ser colocados aí no depoimento de ontem e hoje: tráfico de influência, advocacia administrativa e corrupção passiva. E isso tem avançado, eles estão mostrando agora a documentação, o Maraziz é contra se manter sigilo, né? Marcos Rogério colocou muito essa situação, mas eu acho que demonstra muito bem o quanto que tinha de esperto tentando se dar bem em negociações que envolviam diretamente o Ministério da Saúde e, curiosamente, negociações quanto a vacinas que não estavam disponíveis. Né? Então não se sabe até que ponto que eles chegariam, né, se não tivessem ocorrido as denúncias dessas irregularidades, né, negociatas que ocorriam em restaurantes, né, a facilidade com que eles chegavam ao primeiro escalão do ministério e as vacinas não existiam, né, Amanda? Isso que é o mais grave. Não, e aí a gente lembra daquele vídeo no apagar das luzes ali da primeira temporada da CPI, em que o próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, grava um vídeo ao lado de um representante da tal da World Brands, que é uma empresa de Santa Catarina, que diz também que pode fornecer milhões de doses de Coronavac a US$ 28 a dose, sendo que o único representante exclusivo da Coronavac, do laboratório Sinovac no Brasil, é o Instituto Butantan, de quem, aliás, o Ministério da Saúde já tinha fechado contrato para 100 milhões de doses. Então não dá para entender, são figuras espúrias aí, meio obscuras, que têm um acesso, como você diz, muito fácil ao alto escalão do Ministério da Saúde, e aí eles dividem entre esses dois grupos, que claramente tem um grupo que vai ali pelo Roberto Dias, que tem acesso, e é interessante porque a Davat, né, essa Davat Medical Supply, essa empresa norte-americana, que também foi constituída há pouco tempo para negociar insumos de saúde e vacinas, ela tem acesso por meio desses dois grupos ao Ministério da Saúde, pelo Roberto Dias e pelo tenente-coronel Blanco, e também
pelo depoente de ontem, que é o reverendo Hamilton Gomes, e pelo coronel Elcio Bruno, que é o Elcio com H, né, que é o do Instituto Força Brasil, que é uma ONG ali bolsonarista, que apoia ideias bolsonaristas, e esse Elcio Bruno é amigo antigo do Elcio Franco, que é o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, tem esses dois grupos atuando separadamente, por isso que os senadores dizem que fica claro que havia um conflito interno na pasta da saúde para ver quem ia comandar a negociação das vacinas, e a gente percebe que realmente há uma expectativa grande de aprovar esse projeto de lei da compra das vacinas pelo setor privado. Aliás, isso foi aprovado na Câmara, com patrocínio do Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, mas está estacionado, parou no Senado. Mas há uma expectativa, há um interesse de vários grupos em busca dessa vacina. Uma vez que aquele projeto de lei seja aprovado, você já tem milhões de interessados, e o tenente-coronel de hoje, Marcelo Blanco, é um deles, nesse mercado promissor e certamente muito lucrativo das vacinas para as empresas, da aquisição das vacinas por parte de empresas privadas. Agora, é frustrante por quê, Denise? Porque a gente percebe que há uma rede de tráfico de influência, mas a gente não consegue chegar ao topo da cadeia, né, ao pistolão. Afinal de contas, quem deu acesso ao reverendo Hamilton Gomes de ontem ao primeiro escalão do Ministério da Saúde? Sim, porque ele mandou um e-mail ao meio-dia do dia 22 de março e Amanda, foi atendido oi, às 4:30 da tarde daquele mesmo dia. Amanda, vamos ouvir um pouquinho da CPI, porque está havendo problemas lá, embates entre os senadores. Vamos acompanhar. É isso, Amanda. A gente vê o embate deles em relação à documentação, né? As informações que foram passadas pelos advogados. Marcos Rogério mostrou os documentos antes, falando que era sigiloso, e eles estavam questionando, porque o Omar Aziz citou isso, se a documentação não foi apresentada formalmente, lembrando que o tenente-coronel ele tem a proteção da justiça para não se auto-incriminar também, não é? Tem um habeas corpus, tem sido um expediente comum de todos os depoentes, que ora chegam como testemunha, ora chegam como investigados, mas na prática muitas vezes são tratados como investigados, por isso eles já recorrem ao habeas corpus. Mas é isso, Denise, o Marcelo Blanco também não acrescenta muito no sentido de dizer, ele diz que não houve nem propina, porque o Luiz Dominguete relata que houve aquele pedido de propina, $1 por dose, lembrando que o Marcelo Blanco participou também do jantar do Happy Hour lá no Brasília Shopping, com o cabo PM Luiz Dominguete e o então diretor de logística Roberto Dias. O Dominguete relatou pedido de propina de $1 por dose. Já o Cristiano Carvalho, que seria o representante da Davat no Brasil, soube da história pelo Dominguete, ele não usou a palavra propina, usou a palavra comissionamento, né? Talvez seja um eufemismo. Já o Marcelo Blanco hoje disse que nunca pediu vantagem alguma, de bom grado, né? Porque ele é uma boa pessoa, tem bom coração, ele simplesmente facilitou essa ponte, apresentou o Dominguete para o Roberto Dias. Ele disse que também não foi um encontro marcado, ele soube que o Roberto Dias estaria naquele horário, no final do expediente, lá no Brasília Shopping, jantando num restaurante, e levou o Dominguete, todos se encontraram quase casualmente e conversaram sobre os 400 milhões de doses de vacina. Então foi tudo casual, ele disse que não houve pedido de vantagem nenhuma, que o interesse dele era no mercado privado, mas antes ele construiu pontes do Dominguete com o Roberto Dias para um acordo no Ministério da Saúde, ou seja, é uma história tão mirabolante que fica difícil de acreditar, mas fica difícil de acreditar principalmente como altos diretores lá do Ministério da Saúde caíram nessa conversa de estelionatários. Será que eles não fizeram uma busca rápida na internet para saber quem era a Davat? Ou será que não consultaram a AstraZeneca para saber se a AstraZeneca negociava com o governo, se não de forma oficial e direta, se negociava também por meio de intermediários? Então, uma história tão mal contada, né, Denise? Só que está difícil a gente avançar, pelo menos as investigações avançarem no sentido de apontar quem era o manda-chuva dessa história toda, quem que estava por trás aparentemente, dessas quadrilhas, ou desse grupo de pessoas que atuava favorecendo determinados interesses no Ministério da Saúde. É negociação paralela, eram militares, né? Porque tem muito... enfim, é tudo muito difícil. Aí eu até estava conversando com o senador Alessandro Vieira e eu perguntei como é que a gente avança a partir de agora, porque os depoimentos de ontem e de hoje, tudo bem, deixam claro que existe um modus operandi do Ministério da Saúde, que existe uma rede de apoio de tráfico de influência, mas e daí?
E aí ele me falou que através dos documentos e da quebra de sigilos mesmo, e aquele velho mote do siga o dinheiro, foi isso que ele usou numa mensagem de WhatsApp para mim, tem que continuar na quebra de sigilo, tanto de empresas como de pessoas físicas, seja da Precisa, seja desse grupo de pessoas aí em torno do Cabo Dominguete, e, enfim, parece que é um caminho talvez mais difícil para a CPI avançar a partir de agora. É isso, Amanda, e vamos continuar acompanhando a CPI. Você falava do senador Alessandro Vieira, é ele mesmo que está questionando agora o tenente-coronel da reserva, Marcelo Blanco. Eu agradeço a sua participação, Amanda. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, Denise. Boa tarde a você e aos ouvintes.